plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu hoje se é possível punir criminalmente quem deixa de recolher o ICMS. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. E é exatamente isso. Hoje foi, então, o segundo dia dedicado a analisar essa questão. Lembrando que esse recurso, ele começou a ser julgado na sessão de ontem à tarde. Ontem tivemos o voto de 3 ministros e hoje mais 6 ministros votaram. E a gente já pode dizer aí que o placar indica uma maioria aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, apontando que quando não há aí o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e esse ICMS ele foi declarado pelo contribuinte e houve aí uma forma dolosa, ou seja, uma intenção de não recolher esse tributo, pode sim haver a abertura aí de uma ação penal e aí os contribuintes, que geralmente são empresários aí do ramo, eles podem sim responder a essa ação penal e após toda a análise, isso deve ser comprovado que houve aí essa intenção. Bom, essa comprovação, essa denúncia, no caso, se for do Ministério Público, caberá então a ele fazer toda essa comprovação. Bom, esse caso, como você disse, tem a ver com 2 empresários de Santa Catarina que eles foram denunciados pelo Ministério Público. Uma ação penal chegou a ser aberta lá no estado, ela neste momento está aí parada, esperando o resultado deste julgamento e a gente indicando aí esses 6 votos dos ministros, essa ação penal, no caso desses contribuintes, vai voltar lá para o estado de Santa Catarina para poder dar seguimento. Caso esses votos prevaleçam, a gente tem que aguardar, porque esse julgamento ele não foi finalizado hoje. Mas então vamos acompanhar na reportagem como foi a sessão de hoje. O ministro Luiz Fux deu o 3º voto a favor de criminalizar condutas de contribuintes que não recolhem o ICMS. Para ele, a sonegação é igual ou pior que a corrupção. Aqui o perigo é da indiferença, porque está introjetada na cultura do povo essa possibilidade de sonegar como se isso não fosse tão grave quanto a corrupção. Aliás, foi, inclusive, uma avaliação do legislador, porque as penas são completamente diferentes. As penas para corrupção de 2 a 12, as penas para sonegação aqui de 6 meses a 1 ano. Então, realmente, é uma coisa cultural que precisa ser introjetada na nossa sociedade, na medida em que o Brasil tem tudo para crescer, mas precisa de fundos para esse fim. Também votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. A conduta incriminada, a meu ver, ao menos, supera a faceta do inadimplemento fiscal, porquanto se deixa de recolher aos cofres públicos valor referente à capacidade contributiva de terceiro. A cobrança do ICMS do consumidor final e a posterior omissão de recolhimento dos valores cobrados aos cofres públicos pelo sujeito passivo da obrigação tributária implica, efetivamente, no meu modo de entender, apropriação de valores de terceiros. Não há, neste caso, nada que possa ser considerado como indevido ou ilegal ou que configure constrangimento. Já o ministro Ricardo Lewandowski votou com a divergência. O ministro entende que o contribuinte tem apenas uma dívida com o fisco e que ela não pode ser cobrada por meio de uma ação penal. Aqueles que já se submeteram a uma execução fiscal sabem o quanto este procedimento é um procedimento realmente expedito e de difícil defesa, tendo em conta esse instrumental muito eficaz que a Fazenda tem para cobrar os seus débitos. Bom, e depois, então, do voto do ministro Ricardo Lewandowski, votou o ministro Marco Aurélio, ele também seguiu a divergência. O ministro disse que o Supremo ele não admite aí que haja prisão, que haja, inclusive, ação penal quando há relacionada a uma dívida. Ele também considera que, neste caso, há um inadimplemento e não um crime, por isso ele votou
contra criminalizar essas condutas. Bom, aí o ministro presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele decidiu pedir vista e disse que trará o caso na sessão da quarta-feira da semana que vem. Bom, e um outro caso que também vai voltar na sessão da semana que vem, que hoje tivemos apenas as sustentações orais, é um caso aí que trata sobre as audiências de custódia e tem a ver aí como a grande questão deste caso é saber se as audiências de custódia devem ser realizadas apenas em prisões em flagrantes ou se elas podem aí também ser estendidas, por exemplo, a prisões cautelares. Esse caso também está previsto para a semana que vem e a gente então volta com você, William. Ok, Carla, obrigado.